Nós construímos uma linha temporal de história de luta das mulheres ao longo do tempo e trouxemos alguns marcos importantes, como o de 1827, meninas são liberadas para frequentar a escola, seguido de 1879, onde as mulheres conquistam o direito ao acesso à faculdade. 1893, a Nova Zelândia se torna o primeiro país a conquistar o voto feminino. Isso é uma conquista, para as mulheres da Nova Zelândia. Em 1911, em Nova York, ocorre um ataque à fábrica têxtil, onde operárias morrem queimadas devido a uma greve que elas fizeram em busca de direitos. Em 1918, ocorre um movimento sufragista na Inglaterra, onde mulheres vão às ruas em busca de seus direitos como cidadãos. Em 1932, no governo Vargas, mulheres conquistam o direito ao voto no Brasil. Em 1945, é criada a Carta das Nações Unidas, que vai reconhecer a igualdade entre homens e mulheres. Anos mais tarde, em 1951, a Organização Internacional do Trabalho finalmente aprova a Lei de Igualdade Salarial entre mulheres e homens. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que vai permitir que a mulher trabalhe sem precisar da permissão do marido e que, em caso de divórcio, ela tenha o direito de pedir a guarda dos filhos. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2000, é feita uma marcha mundial das mulheres contra a pobreza e a violência contra as mulheres. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha, que vem para lutar contra a violência doméstica. Em 2010, nós temos a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Em 2015, é finalmente aprovada a Lei do Feminicídio e anos mais tarde, mas não menos importante, uma lei que é aprovada de importunação sexual feminina, que passa a ser considerada como crime. E como no discurso de Malala, na tribuna da ONU em 2013, houve um tempo em que as mulheres pediam aos homens que lutassem pelos direitos dela, mas agora nós lutamos por nós mesmas. E as mulheres, ao longo do tempo, como foi visto na linha temporal, elas vêm lutando para ter cada dia mais o seu espaço garantido na sociedade. História das mulheres, as vozes do silêncio. A história da mulher brasileira, como a de todas no mundo, é marcada pela ordem patriarcal familiar, que vai legitimar pela região e pelo Estado e transmitir dessa forma o silenciamento do feminino em todas as esferas sociais. Desde pequena, a mulher era ensinada apenas a ser mãe e esposa. Sua educação limitava-se apenas a aprender tarefas estritamente domésticas, e elas não eram permitidas ter nenhuma participação da vida urbana. Sua circulação em espaço público só ia acontecer em ocasiões especiais ou ligadas diretamente a atividades da igreja, como missas e procissões. A condição da mulher em décadas passadas era de submissa aos homens. E Xenofone, ela acrescenta que vivia sob uma estreita vigilância, veja o menor número de coisas possíveis, ouça o menor número de coisas possíveis, faça o menor número de perguntas possíveis. Tal submissão não era por escolha, mas imposta justamente pela sociedade e pela Igreja Católica. E isso vai durar 327 anos, que vai desde 1500 a 1827, que fala que a educação brasileira era permitida somente aos homens, que mulheres brancas, negras, indígenas, pobres ou ricas, de qualquer faixa etária, eram proibidas de estudar. Alguns historiadores, eles chegam até a dizer que a primeira reivindicação pela instrução feminina partiu dos indígenas brasileiros, pois, segundo os índios, eles haviam solicitado ao padre Manuel de Nóbrega que instruísse também as mulheres, pois viam ela como suas companheiras e não havia justificativa para as diferenças, e que as mantivessem ignorantes.
Então eles pediram a um padre que instruísse eles também, e o padre Manuel de Nóbrega decidiu enviar assim uma carta a Portugal pedindo a licença para instruir também as indígenas, porém o pedido dele foi negado pela então rainha da época, Dona Catarina, e efetivamente até a nossa independência a única alternativa das mulheres para escapar desse analfabetismo eram os conventos, sobretudo os europeus, que elas não hesitavam em ir, apesar da longa viagem e arriscada viagem, Entretanto, essa condição ao celibato não era só uma escolha exclusivamente da mulher, porque as moças eram mandadas para lá pelos pais, quando eles geravam muitas filhas e tinham medo de a divisão de suas propriedades com os futuros genros. Eu vou falar sobre a concepção de alguns filósofos em relação às mulheres na Idade Antiga. Ao realizarmos um resgate sobre a presença das mulheres na história da filosofia, percebemos que a figura feminina é discutida por meio de um sujeito que não a representa, no caso, o sujeito masculino. A partir desse conceito, podemos perceber uma desvalorização das mulheres durante a construção do conhecimento. Porém, teve um filósofo grego que teve um pensamento diferente de muitos daquela época, que foi o Platão. Platão, em sua obra A República, vai falar que as mulheres e os homens podem ser dotados de alma racional, possibilitando a capacidade de exercerem cargos dentro de uma cidade-estado, inclusive de chefia. Então, para Platão, as mulheres tinham as mesmas capacidades que os homens. Elas podiam exercer cargos que poderia até chefiar um grupo de homens. E esse pensamento de Platão ia ao contrário do que se pensava em Atenas. Lá, eles acreditavam que a mulher tinha como função obedecer os seus maridos. Já o discípulo de Platão, o Aristóteles, ele criticava Platão nesse sentido, pois ele acreditava que as mulheres eram dotadas de virtudes, entre elas a virtude de deliberar, só que de maneira ineficaz e inferior às virtudes dos homens. Aristóteles trabalhava com a ideia de que as mulheres eram inferiores aos homens, que a mulher só era um corpo fértil, que servia somente para a reprodução. Então, apesar da discriminação ou preconceito contra as mulheres no campo filosófico, é possível perceber que ao longo da história, várias mulheres se destacaram como seres humanos que buscaram conhecimento, contrariando a ordem patriarcal de seu tempo. E eu vou citar algumas dessas mulheres que tiveram grandes influências no início do século XX, que foi a Hannah Arendt, que ela foi chamada para assistir e escrever sobre o julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelas atrocidades cometidas pelos nazistas. Foi nesse grande momento que ela escreveu sobre a banalidade do mal, o mal banal do indivíduo. A Edith Stein foi a segunda mulher a receber um título de doutorado em filosofia na Alemanha. Foi a primeira estudiosa a pedir oficialmente que as mulheres recebessem o status de professoras. E a Simone de Beauvoir está entre as principais teóricas da segunda onda do feminismo. Tradicionalmente, é conhecida por sua famosa frase: "Ninguém nasce mulher,
torna-se mulher. E ela também vai falar que toda a história das mulheres foi feita por homens. Então, para concluir, percebemos que ser mulher é viver uma constante luta por sobrevivência, desde o início da história. Vou falar agora um pouco sobre o movimento feminista no Brasil. A luta das mulheres por equidade e respeito na sociedade data de séculos atrás, desde as bruxas perseguidas na Idade Média até as sufragistas que foram às ruas para conquistar o direito ao voto. Quem são essas bruxas perseguidas? Elas nada mais são do que mulheres que pensavam fora da caixa e por isso se tornaram uma ameaça para a sociedade patriarcal daquela época. No século XIX, a condição da mulher brasileira acompanhava as desigualdades sociais e econômicas do país. O Brasil era uma sociedade que se baseava principalmente na opressão, na escravidão, que oprimia tanto a mulher negra em sua condição de escrava como a mulher branca e restringia a ela apenas as tarefas do lar. Durante o Império foi reconhecido o direito à educação feminina, contudo, ela ia para a escola e aprendia apenas a costurar, os cuidados com o lar e as boas maneiras e atitudes morais de uma boa mulher e mãe. Nesse campo, uma escritora e educadora, Nísia Floresta Augusto, que vai ser o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, ela fica conhecida como precursora do feminismo brasileiro e vai ser a responsável por fundar a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e posteriormente no Rio de Janeiro. Com a chegada da República, o movimento feminista no Brasil ele se torna mais amplo e o novo regime não concede o direito de voto às mulheres e nem facilita o acesso ao trabalho, o mercado de trabalho, já que o Código Civil de 1916 definia a mulher como incapaz e dependente do pai ou do marido. O voto feminino no Brasil vem ser uma conquista que vai ser obtida pelo movimento sufragista ligado ao feminismo. Esse movimento ele narra a luta de mulheres por seu direito e pela equiparação de gêneros que ganhou força a partir do século XIX. E um dos motivos do movimento era garantir a conquista de direitos políticos da mulher. Isso porque antigamente, como já foi falado antes, ela era vista como incapaz e não exercia o seu direito como cidadã, ficando excluída dessa forma, não tendo direito ao voto eleitoral. No Brasil, o primeiro indicativo de que a luta das mulheres pelo direito ao voto deu-se permanentemente foi na década de 80, quando os parlamentares brasileiros aprovam a lei que promovia uma grande reforma no sistema eleitoral brasileiro. Essa lei é conhecida como Lei Saraiva e ela abria uma brecha que afirmava que todo brasileiro com título científico poderia votar. Foi se aproveitando disso que Isabel da Souza Matos, uma dentista lá de José do Norte, no Rio Grande do Sul, ela exigiu o registro eleitoral em 1887. Ela chegou a obter esse registro e foi votar pela primeira vez em 1890, mas foi impedida pelo presidente da mesa do local de votação. Ano mais tarde, em 1920, um dos grupos mais importantes da causa sufragista foi a criação da Lei Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que é uma associação que anos depois, em 1922, passou a ser conhecida como Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento sufragista, eu dou a dica de assistir ao filme As Sufragistas, que vai contar a história dessas mulheres e no final vai falar os anos que elas conquistaram o direito ao voto. Temos anos mais tarde, em 2003, o Catar, as mulheres do Catar, elas finalmente têm seu direito de votar aceito. E em 2015, a Arábia Saudita, ela libera que a mulher ela possa votar.
Meu nome é Emily e eu vou apresentar um pouco da história das mulheres no mercado de trabalho. Para dar início, eu acho importante enfatizar que nos primórdios as mulheres já nasciam com o perfil ideal. E o que seria esse perfil ideal? Elas já nasciam predestinadas a servir os homens. Elas eram ensinadas a cozinhar bem, a serem educadas, só a fazer de casa. Aí a gente vai descobrir se a Revolução Industrial, esse início de uma nova era, foi um passo importante. E a partir da Revolução Industrial, a mulher começou a ingressar em fábricas, trabalhar na parte de manuseio de máquinas, a servir, a cozinhar. Querendo ou não, sempre voltando para essa parte de que mulher foi feita para servir e atender os requisitos dos homens. Os empresários, eles preferiam as mulheres na indústria, mas tá longe desse conto de fadas, porque eles preferiam as mulheres devido a elas aceitarem salários menores que os dos homens. Não era, por exemplo, porque elas podiam ser mais capazes, é porque ela tinha que trabalhar e acabava se sujeitando a diversos tipos de imposições. A história às vezes é muito bonita, é muito interessante de se passar, mas tem tanta coisa por trás que muitas vezes a gente não busca, não tem essa curiosidade. Como além de ficar na parte de servir, de limpeza, elas também tinham que se sujeitar a jornadas de trabalho de 14 a 16 horas. Isso fora que quando chegava em casa, ia cuidar dos seus afazeres domésticos e dos seus filhos. Nós precisamos parar para pensar que não há, em lugar algum, nenhum relato histórico de que as mulheres escolheram isso para elas, tá entendendo? Sempre não passou de uma imposição masculina, sempre inferiorizando a mulher e usando disso para impor que ela seja uma mulher de casa, seja uma boa mulher, que para apresentar para os amigos. E também puxando para esse lado de que não há nenhum relato de uma mulher ter escolhido isso, a gente também pode lembrar que na era medieval, as primeiras figuras femininas que não se rendiam a essas imposições eram condenadas, eram queimadas, eram consideradas bruxas, feiticeiras. Mas também enquanto as mulheres brancas corriam atrás desses direitos de entrar na indústria, de trabalhar, né, mesmo que fosse árduo, fosse uma carga horária mais puxada e estivesse ganhando menos fazendo a mesma coisa que homens estavam fazendo, a gente também precisa lembrar das mulheres negras e indígenas, que tinham também um trabalho árduo e não ganhavam por isso, não era nem pouco remunerado. Eram só para procriar, elas tinham que ser amas de peito, tinham que servir, às vezes elas tinham que ser o braço direito, vamos dizer assim, da mulher da casa. Aí quando a mulher ingressou no meio fabril, os homens começaram a dizer que elas não deviam ganhar mais do que era proposto. O que era proposto já era o suficiente, já condizia, mesmo que muito abaixo dos homens. E o que eles usavam de desculpa para isso é que elas já tinham quem sustentar. Tipo, elas tinham que viver à mercê dos homens. E também como representatividade dessa luta que desde sempre as mulheres têm para conseguir o seu lugar, conseguir o seu direito, a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que enquanto data comemorativa é um resultado de luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês, quando se envolveram na política, sempre em busca de melhorias. A gente entende o Dia Internacional da Mulher como um acontecimento grave, né, que foi um incêndio que aconteceu numa fábrica, acabou
matando diversas pessoas, a polícia era contra isso. Mas está muito além disso. O Dia Internacional da Mulher é um complô de várias lutas envolvendo esse meio de que a mulher queria conquistar o seu lugar, queria conquistar os seus direitos. Igualdade, saiu de igualdade salarial, que era, né, o que visava primeiramente, e foi muito além disso. Em 1943, Getúlio Vargas ele promoveu a consolidação de leis trabalhistas, porque até então o patrão, o empregador, ele podia escolher o salário do empregado, levando em consideração sua cor, sua raça, seu sexo. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Mas a gente também tem que ter em mente que a existência de regras, ela não acarreta exatamente mudança. E dos fatores que são a base para a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, elevação da sua renda também, hoje em dia, considerando, pegando o Brasil como exemplo, é a queda da taxa de fecundidade e o aumento do nível de instrução da população feminina. Mas aí o que é que a gente vem vendo? Vem vendo a mulher cada vez mais deixando os seus sonhos, às vezes de ter uma família, de ter um lar, para poder se conquistar seus direitos, conquistar essa igualdade. São fatos que muitas vezes acabam passando despercebidos por nós e que nós precisamos avaliar. Olá, eu me chamo Isaac, sou integrante do Grupo 6, que ficou com a temática A História de Luta da Mulher, a Escola, a Cidadania e ao Trabalho. E eu vou falar um pouco sobre a história da mulher na sala de aula. E para começar, quero trazer como exemplo a professora Nízia Floresta, uma professora autodidata que, em meados do século XIX, denunciou a condição de submetimento em que viviam as mulheres do Brasil e reivindicou sua emancipação, elegendo a educação como um instrumento através do qual essa meta seria alcançada. Em meio a um cenário onde a sociedade ainda era escravocrata e predominantemente rural, surgiram as escolas de primeira letra, as chamadas pedagogias, mantidas por leigos ou religiosos que exerciam a tarefa de mestres e mestras. Porém, as divisões de classes, etnia e raça determinavam as formas da educação, ou seja, a educação ainda era determinada por classes, etnia e raça. Então a mulher não tinha muito espaço na educação. A educação feminina, embora representasse um ganho para as mulheres, continuava sendo justificada por seu destino de ser mãe, além de que, para muitos, a educação feminina ela não poderia ser concebida sem uma sólida formação cristã, que seria a chave principal de qualquer projeto educativo. Ou seja, a formação cristã determinava a educação. E como a formação cristã era bem machista, a mulher realmente não tinha espaço ali na educação. Na virada do século, novas disciplinas como puericultura, psicologia, economia doméstica, elas vieram a integrar o currículo dos cursos femininos. Essa introdução de novos conceitos científicos, porém, era justificada por velhas concepções relativas à essência do que se entendia como feminino. A atividade docente no Brasil havia sido iniciada por homens, especialmente por religiosos, ou seja, os jesuítas, que se ocupavam do magistério. Porém, agora, as mulheres eram também necessárias e as classes de meninas deviam ser regidas por, entre aspas, senhoras honestas. Embora hoje pareça natural vermos mulheres exercendo a atividade docente, essa questão foi alvo de discussões, de disputas, de polêmicas e, para alguns, parecia loucura confiar a educação das crianças às mulheres. Eles argumentavam que as mulheres e o clero viviam para o passado e, portanto, não poderiam preparar organismos que se devem mover no presente e no futuro. Enquanto outros, eles argumentavam na direção oposta, afirmavam que as mulheres tinham por natureza uma inclinação para o trato com as crianças e que elas eram primeiras e naturais educadoras. Com a feminização do magistério, as assim chamadas características naturais femininas são articuladas às tradições religiosas da atividade docente, dando-lhe outra conformação. A professora ela
começa a ser associada à imagem da mulher pouco graciosa, da solteirona retraída. Essa é a concepção que a sociedade tem da mulher exercendo a atividade docente, da mulher como professora. E essa representação da professora solteirona serviu para justificar a completa entrega das mulheres à atividade docente e para reforçar o caráter de doação e também para desprofissionalizar a atividade. Ou seja, a boa professora estaria pouco preocupada com o salário, já que toda a sua energia seria colocada na formação de seus alunos e alunas. De certo modo, essa mulher deixava de viver a sua vida e vivia através de seus alunos e alunas. Ela esquecia de si. As representações de professores carregam através dos anos algumas continuidades, mas também se transformam historicamente, bem como a percepção de um novo e proletarizado processo de profissionalismo. Ou seja, professores e professoras vão buscar formas de lutas semelhantes à dos operários. Eles criam centros de professores e sindicatos que expressam suas reivindicações através de greves e manifestações públicas de maior visibilidade e impacto social. O discurso desse movimento é, então, dirigido às trabalhadoras e aos trabalhadores da educação. E, ao final da década de 70, as entidades do magistério já são capazes, em vários estados brasileiros, de mobilizar parcelas bastante expressivas de docentes e as primeiras greves são deflagradas. Elas apresentam uma espécie de choque para muitos, pois parece uma ruptura muito forte com o caráter de doação e entrega que tradicionalmente cercava a professora. Foi por meio e em meio a diferentes discursos e práticas que as mulheres elas acabaram por se produzir como professoras ideais, também como professoras desviantes, como mulheres ajustadas e também como mulheres inadaptadas. Mas, mesmo com tantas mudanças, as mulheres ainda não atingiram a igualdade social com os homens no âmbito da educação. E, diferentemente do que a maioria pensa, a ordem patriarcal de gênero é recém-nascida. O fato é que estão impregnadas de achismo todas as ciências, não apenas as humanas. Por isso, há muito a que combater e há muito ainda que criar antídotos. Para fechar, queria trazer aqui a professora e poetisa Ana Aurora do Amaral Lisboa. Ela foi uma professora que rompeu com os governos locais devido a desentendimentos políticos. Ela renunciou ao magistério público e foi para o interior do estado do Rio Grande do Sul, onde fundou uma escola própria, na qual ela lecionou por várias décadas, com a colaboração da irmã dela. Ali, ela conseguiu pôr em execução alguns de seus ideais políticos, como receber filhos de escravos libertos, ao lado de alunos pagantes, bem como criar cursos noturnos para os adultos. E essa trajetória da mulher nos últimos séculos é sem dúvida extraordinária. Ela passa de uma educação no lar e para o lar, no período colonial, para uma participação tímida nas escolas públicas mistas do século XIX, depois uma presença significativa na docência do ensino primário e seguida de uma presença hoje majoritária em todos os níveis da escolaridade, bem como de uma expressiva participação na docência da educação superior.